Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Você que se achega através das redes sociais, essa é a oportunidade que você tem também de estar abrindo a sua Bíblia junto conosco em Efésios, capítulo 4, nos versículos de 10 a 16. O tema da mensagem é o seguinte: fique na posição em que foi chamado. Aleluia. Em Efésios capítulo 4, dos versículos de 10 a 16, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado para auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Jesus, eu te agradeço, porque para nós é mais uma oportunidade que temos de ouvir a tua voz. E Senhor, nós não queremos que nada venha atrapalhar esse momento. Então que o Senhor possa repreender toda seta maligna, toda barreira, todo impedimento, toda distração neste momento, caia por terra. E do contrário, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo, que Ele venha falar mais alto. Usa a vida do pregador para estar, meu Deus eterno, dividindo esta palavra. Não quero fazer de mim mesmo. Então Espírito Santo, tenha liberdade primeiramente em mim. E Deus, fala mais alto aos corações, para que possamos compreender qual a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É tudo que nós pedimos, desde já te agradecemos. E você vai se assentar aplaudindo e glorificando a presença do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, na nossa vida. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Como eu já adiantei aqui na palavra de oferta, Deus, ou Jesus, Ele instituiu uma igreja, e a visão que Ele tinha da igreja, ou melhor, que Ele ainda tem da igreja, de uma igreja poderosa. É de uma igreja que, ainda que as portas do inferno se levantem, você consegue ter noção disso? Não vão prevalecer. Não vão prevalecer. O ideal, e ele fala, né, e quando ele fala isso para Pedro, ele acaba por concluir dizendo: eis que eu vos dou as chaves do céu, onde tudo que for ligado aqui será ligado lá, e o que for desligado aqui na terra também será desligado no céu. Olha o poder que a igreja tem. Mas olhando para o cenário hoje, parece que não é isso que está acontecendo. A igreja está numa constante perda. Parece que não só o inferno tem prevalecido, mas os homens. Sabe, querem determinar como tem que ser, como pode ser feito, como é que tem que ser. Pessoas na grande mídia já até cogitaram: essa palavra é arcaica, tem que ser reescrita. Sabe, as palavras que tem aí é palavra de ódio. E por que isso acontece? Eu encontrei com algumas pessoas por essas semanas trabalhando,
E elas comentavam: por que não tem mais milagre na igreja? Por que não tem mais batismo com o Espírito Santo? E era uma senhora, e ela falava assim: olha, eu me lembrava quando tinha alguns louvores que quando tocava na igreja, somente a introdução, nós já, sabe, o Espírito já se apoderava, as lágrimas vinham aos olhos, não tinha como conter. Por quê? O que aconteceu? E buscando resposta a essas perguntas, eu fui para a palavra. Porque de fato a igreja tem perdido a identidade que Cristo nos deu. E Paulo está instruindo aqui que Jesus veio a este mundo. E o maior exemplo para nós como igreja foi Ele próprio. Ele começa dizendo no começo da leitura, no versículo 10: aquele que desceu e também é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Deixa uma mensagem para mim e para você. Ele não veio fazer o que queria, ele veio cumprir um mandamento, uma ordem. Ele por vezes, nos sermões ele falava: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. A família dele foi um dos que, o repudiaram por isso. Até o expulsaram: olha, é melhor que você se vá, porque você está nos envergonhando. A primeira vez que ele foi expulso de uma sinagoga: você está nos envergonhando, Jesus, é melhor você ir pregar em outra cidade. Quando ele vê que a fama de Jesus está crescendo, pessoas estão sendo curadas, pessoas que são alvo das palavras estão sendo transformadas, eles vão de encontro a Jesus. Alguém chega para Jesus, Jesus está numa casa e fala: olha, estão lá fora seu pai, estão lá fora sua mãe e teus irmãos. Jesus fala o quê? Minha mãe e meus irmãos são esses que consentem fazer a vontade do meu Pai. O plano original de Cristo para a igreja ainda não mudou. Ele realmente realizou, e a igreja tem esse poder. Mas o que acontece? Por que nós estamos sendo vencidos? Por que nós estamos sendo escarnecidos na grande mídia? Porque muitos de nós estamos deixando de cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Porque quando ele está falando com Pedro a respeito de quem os homens diziam quem ele era, Pedro está dizendo: olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. E ele falou: e você? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre esta palavra foi que Jesus instituiu. Ele falou assim: então é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. Nós temos que saber a quem nós servimos. Porque quando você não sabe quem você serve, nós ouvimos isso falando do bom soldado, através do pastor Fernando. Nós temos ouvido há pelo menos 2 semanas, através do pastor Pereira, sobre as pessoas que estão no lugar que não deveriam estar. Aí nós vimos: mas sabe, parece que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. O negócio é que nós saímos da posição em que Ele nos deixou. Não queremos mais cumprir ou obedecer os desígnios de Deus para a nossa vida como igreja. Aí somos vencidos. Pastor, eu não sei como lidar com a situação lá em casa. Será que é porque você não está fora da posição? Parece que quanto mais eu oro, mais fantasma aparece lá. Entra na posição que você vai ver eles correr. E ele está falando, quando ele instituiu a igreja, ele falou: olha, eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. E como é que ele vai fazer isso? Através dos homens de Deus. Olha lá, versículo 11: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe qual que é o intuito de você estar dentro de uma casa como essa, ouvindo palavras, ouvindo muitas vezes bronca? Porque tem pessoas, quando vão ser chamadas a atenção de um pastor, lá vem o pastor dar sermão. Sabe o que é isso? É você sendo aperfeiçoado para chegar à estatura de Cristo.
Eu posso não entender como algo bom. Já vem chamar a atenção de novo. Tudo sabe? Tudo é passivo sabe? De chamar a atenção, de deixar de lado. Não, é Deus nos aperfeiçoando. E é como Ele está falando, Ele mesmo instituiu. Não é algo humano. Não foram homens que idealizaram, foi o próprio Deus. Sim, estamos sob os cuidados de Cristo, mas quem que Ele usa? Esses homens, para estar nos instruindo a chegar à estatura de Cristo. E sabe o que acontece quando nós estamos ali na estatura de Cristo? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, faz tempo que eu oro e a coisa não acontece. Entra na posição, começa a buscar a direção de Cristo, começa a buscar aconselhamento, começa a se atentar às palavras que têm sido pregadas neste lugar. Porque a igreja se perdeu e de fato, na grande mídia muitas vezes nos tornamos piada. Isso é terrível, queridos. Isso só prova o quanto nós somos débeis na nossa missão aqui na terra. Achamos que ser de Cristo, carregar o nome de cristão é somente estar numa tribuna como essa, é somente render alguns louvores, ouvir esta casa. É muito mais do que isso. Ser cristão é militar pela causa de Cristo, é muitas vezes abrir mão dos meus próprios desejos para viver a vida dele. Ele se despiu de toda a sua glória para fazer a vontade do Pai. A gente muitas vezes não quer se despedir de alguns minutos ou algumas horas para buscar a direção dele. Aí o mundo vem, o mundo começa a realmente vencer a igreja, começa a dizimar a igreja. E por que isso acontece? Abra comigo agora em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 7. No versículo de 20 a 24. É como ele está falando lá. Eu chamei pastores, eu chamei apóstolos, profetas, evangelistas, para que eles tomem conta do meu povo, para que eles direcionem o meu povo, para que eles exortem o meu povo, para que eles admoestem o meu povo. E sabe o que é exortar? É realmente ser incisivo ao cumprimento da palavra. É não negociar valores mediante a Bíblia. Ser incisivo. Muitas vezes aquela parte que muitas pessoas acham, o pastor foi ignorante. Não, ele está zelando por tua vida espiritual. Sabe por quê? Porque lá em Ezequiel ele vai dizer que nós somos como atalaias. Quem é um atalaia? É um homem que num arraial de guerra, ele é colocado no lugar mais alto, numa torre mais alta. É aquele que fica com o olhar ao longe, para ver quando o inimigo se aproxima. Quando ele vê ao longe o inimigo se aproximando, o que ele faz? Ele toca uma trombeta, ele começa a dar algum sinal para o povo que o inimigo está chegando. E se esse homem de repente dorme em serviço e não avisa que o inimigo está chegando, sabe o que acontece? Ele é morto, ele é passivo de morte, porque toda a cidade vai ser dizimada por conta que ele não avisou. E em Ezequiel está bem descrito isso, que nós somos como atalaias diante de Cristo. Nós temos que ver o erro e a gente tem que denunciar o erro. E por que eu tenho que fazer isso? Lá está descrito também, abra lá em Ezequiel, crie curiosidade por isso. Ele diz que se nós vermos o pecador em seu pecado e não o avisarmos, o que acontece? Ele vai morrer no pecado, mas o sangue dele vai ser requerido da minha cabeça. A partir do momento que eu vejo ele em pecado, eu vou lá e aviso, eu mostro na palavra que ele está em pecado, o sangue dele eu já estou livre. Então entenda, muitas vezes o pastor tem que chegar em você e falar algo da parte de Deus. Ele quer se ver livre dessa responsabilidade, do teu sangue. Somos como atalaias.
Mas o problema é que muitas pessoas, ou muitos pastores, muitos líderes espirituais, quando eu falo de pastores, eu não estou falando apenas aqui do clero episcopal, mas também de líderes que tem sobre a igreja, que muitas vezes se exime da sua responsabilidade diante de Deus, quer cobrar mesmo, sabe, quer cobrar frequência mesmo, quer cobrar estar diante de Deus com uma vida reta, porque o padrão, qual que é o padrão? É Cristo, e Cristo não fazia o que Ele queria. Nós acabamos de ler, muitos homens por temerem esse momento, eu não quero me indispor, sabe, eu não posso fazer isso, porque de repente eu posso perder esse, eu posso perder aquele, de quem que é a obra? Olha o que ele vai falar aqui para mim e para você, capítulo 7, versículos de 20 a 24, porque às vezes, sabe o que acontece nesse momento? Dá a impressão que quando eu sou chamado, eu não tenho dúvida, Deus não se engana no seu chamado. É como Ele está dizendo, eu chamei uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas. Ele chamou, Deus se engana? Ele chamou errado as pessoas? Ele instituiu toda a liderança, Ele vai dizer em outro lugar, toda a liderança é instituída por Deus. Deus se engana? E por que quando a gente sobe, ou quando a gente está no posto do qual Deus determinou, a gente quer mudar? Não, eu preciso me adequar aos padrões, porque os tempos têm mudado. Os tempos têm mudado. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É por isso que a igreja tem sido dizimada. É por isso que o inferno não só tem prevalecido, como tem zombado da igreja. Porque homens do qual Deus instituiu sobre a sua igreja têm deixado de fazer o que tem que ser feito. Olha lá o que ele vai dizer: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos de homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Não adianta querer se adequar aos padrões. Porque estão fazendo isso em determinado lugar, vamos fazer também. Não, Deus te chamou e Ele não se enganou. Fique na posição em que você foi chamado. Mas pastor, as pessoas vão me detestar se eu for continuar pregando como eu pregava, ou se eu for falar como eu sempre fiz, ou se eu for agir como eu sempre fiz. As pessoas vão me odiar. Que odeiem, porque o que eu acho incrível é por isso que a igreja tem se perdido muito, sabe, é que de uns anos para cá as pessoas têm levado a pregação do evangelho como algo, sabe, coercitivo, sabe, palavra positiva o tempo todo. Eu até fico perplexo, como é que encontro tanta palavra de amor? É amor o tempo todo, sabe, em tudo você vai se dar bem, vem, e é transformação, e é sorrisos, e coisa mais linda do mundo, quando a palavra real que eu conheço, e quando eu vou atentar a ela, e vou buscar no Espírito Santo, eu vejo que é confronto, é coisa que muitas vezes eu leio e eu fico com raiva de mim mesmo, por não poder cumprir. Como é que as pessoas encontram tanta palavra de amor para falar, quando a maior parte da Bíblia é confronto, é exercício de conversão todos os dias, sabe, é confrontar consigo mesmo muitas vezes, porque eu posso estar aqui hoje nessa tribuna, mas de repente eu saio ali fora, um carro me fechou, eu já saio de mim mesmo, a velha criatura ressuscita aqui, ela está aqui, sabe, está dentro de uma congregação como essa. E por que eu preciso de pastores? Por que eu preciso de mentores na fé? Por que eu preciso de pessoas que me aconselhem, pessoas que sejam rígidas e duras comigo muitas vezes, para que essa velha criatura que está aqui não renasça, não me leve para longe de Deus. O estar aqui é um exercício de conversão todos os dias.
E para me converter eu preciso ouvir estes homens que Deus instituiu na casa de Deus. Ainda que me doa, ainda que muitas vezes, não, ele está falando porque sabe da minha vida, e graças a Deus que ele sabe da sua vida, aleluia, ele está zelando por ela. Deus o direcionou sobre essa casa para zelar pela minha e pela sua vida. Glória a Deus. O problema é que muitos de nós, temendo os homens, que é como ele está falando, não se faça servo de homens. Porque quando nós ficamos preocupados, eu tenho que mudar, porque senão eu vou perder, eu não posso falar determinado tipo de coisa, porque quando eu vou aconselhar, eu fico assim. E Deus chamou a minha atenção. Eu tive que visitar eu tive que fazer uma visita essa semana que se passou, e eu tive que falar duramente com uma pessoa, porque você chega na casa da pessoa, a pessoa ela tem predicados para todo mundo. Eu estou fora da igreja porque fulano, porque ciclano, porque é minha esposa, porque é o pastor fulano de tal, e nunca é ela. E eu pude ministrar na vida desse rapaz. Eu falei, olha, é o seguinte, não são as pessoas, não são as condições. É porque eu fico nervoso. Você está nervoso com o quê? A Bíblia vai dizer, do que se queixa o homem, dos próprios pecados, é você. Deus te colocou numa posição e você saiu, e agora você quer jogar ou importunar a outros por conta da sua condição hoje? O rapaz chegou até a fechar a expressão para mim em um momento, mas depois ele acabou entendendo, porque eu estou falando, a palavra é confronto. E se eu como pastor, se eu como líder não souber confrontar, eu tiver medo de confrontar, Deus vai me rejeitar. Se alguém morrer por falta de eu alertar, o sangue está sobre a minha cabeça. Deus não te chamou para ser líder ou pastor, para ser amiguinho de ninguém, não. As pessoas têm deixado de falar a verdade, porque estão tentando mudar ou tentando adequar. Porque a igreja está esvaziando. Sabe, porque as pessoas estão deixando. A Bíblia vai dizer que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas como nós cantamos, é preciso incendiar. E no incêndio, tudo aquilo que não presta tem que sair mesmo. Toda a impureza tem que sair. Para ficar o que? O suco do metal nobre. E é este que tem valor. Eu falei sobre o apóstolo Paulo plantar igrejas, e do tamanho entusiasmo que essas pessoas tinham quanto ao ministério de Paulo. E uma das passagens vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e Deus acrescentava ao povo que havia de vir. Sabe o que talvez falta para mim e para você? Doutrinar alguém. Ao invés de dar tapinha nas costas e dizer está tudo bem, doutrina, exorta, adverte, admoesta. O que é admoestar? É você, muitas vezes a pessoa não entendeu, sabe, achou, foi demais, né? A forma com que foi falado, você não entendeu? Então senta aqui comigo, traz a palavra para perto e começa a mostrar, está vendo? Olha, está aqui, e se você não se enquadrar aqui, eu não posso determinar bênçãos para a tua vida, porque tem sempre o se. Nós somos alvos sim de todas as bênçãos, mas se atentamente me obedeceres, ouvires a minha voz, ser conduzido pelo meu Espírito, essa parte nós cortamos. Então admoestar muitas vezes é isso, é sentar com a pessoa e mostrar na palavra. Está vendo? É por isso que eu estou chamando a tua atenção. E aí fica com o trabalhar do Espírito Santo. A pessoa pode até te odiar em primeiro momento, mas depois ela vai te amar, dizendo, olha, fulano falou a verdade para mim, aquilo me tocou, aquilo me guiou ao caminho de excelência. Só que do contrário, muitas pessoas têm deixado. Não, eu vou embora. Os líderes, por sua vez, têm se eximido, não vou falar mais. Ou aquela máxima, né, que a gente ouve direto, principalmente de líderes, não vou nem falar, a pessoa não ouve mesmo. Olha o que acontece quando nós fazemos isso. Eu quero mostrar na prática o que acontece. Vamos lá agora, em Jeremias capítulo 1.
Aleluias. Jeremias capítulo 1. No versículo 1 e 2 inicialmente, diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. A palavra de Deus, no qual está descrevendo aqui a história desse menino, porque é isso que ele é neste momento. Um jovem de cerca de 17 a 19 anos de idade, que estava morando em Anatote, na terra de Benjamim, filho de Ilquias. Ilquias, um dos sacerdotes, não era ele o sumo sacerdote, era um dos sacerdotes que habitavam em Anatote. E que lugar era esse Anatote? É um lugar onde foram banidos o sacerdote Abiatar. Quando Salomão vai herdar o trono de Davi, quando ele vai subir ao trono, o seu irmão Adonias arrumou oportunidade junto com esse sacerdote Abiatar para se instituir ou se colocar como rei de Israel. Salomão, ao tomar conhecimento, ele toma atento de tirar o irmão do trono, porque o trono não era do irmão, era dele. O pai já tinha o colocado como rei de Israel, e ele então vai banir o sacerdote Abiatar. E esse sacerdote Abiatar, ele vai buscar refúgio exatamente nas terras de Benjamim, em Anatote. Ou seja, era um lugar de refúgio para refugiados. O sacerdote Abiatar, por ter incorrido nessa falta contra o reino, ele vai em fuga para este lugar. E com o passar dos anos, todos vão conhecer a história. Salomão, ele começa a se apostatar da fé. Ele começa, por causa das muitas mulheres que ele tinha, ele começou a levantar Baalins, sabe, deuses estranhos em Israel, por conta das esposas. Ele começou a levantar altares a deuses estranhos. E quando o sacerdote, iam falar contra o rei, eles meio que eram reprimidos. E o que acontece? Um a um, começaram a seguir caminho após Abiatar. Começaram a deixar. É aquela parte que eu falei. Muitos de nós temos deixado de falar, porque não adianta nem falar, as pessoas não ouvem. Eles começaram a sair da posição onde eles deveriam estar, porque todos sabem, eles eram, além de sacerdotes, eram levitas. Onde é que deveriam estar os levitas? Na terra de Judá, na tribo de Judá, servindo aonde? Em Jerusalém, que era o lugar onde estava instituído a casa de Deus. Mas muitos deles abandonaram para ir viver em Anatote, nas terras de Benjamim. Ou seja, estavam fora da posição que Deus colocou. Sabe, eu cansei de falar com essas pessoas. Não vou falar mais. Não vou mais chamar atenção. Eu não vou viver minha vida. Eram isso que esses homens estavam fazendo. Quando ele fala aqui, que ele era filho de Ilquias. E Ilquias era só um sacerdote, ou seja, um no meio de todos. Talvez não chamava a atenção de ninguém. Fazia um trabalho somente lá mesmo em Anatote. Quando ia fazer, sacrificava. Vou fazer um sacrifício hoje, amanhã não sei. Estava lá apenas mais um. Só que Deus, Ele não estava contente com esse cenário. Ele vai naquele meio. Talvez ele já tinha procurado lá remanescentes em Judá ou em Jerusalém, porque ele sabia que ali era o epicentro, de toda a bestialidade diante dos seus olhos, porque as pessoas estavam realmente se apostatando, estavam prestando cultos mais a Astarote, mais a Baal do que ao próprio Deus. A casa ou o templo, quando os sacerdotes vão embora, está em ruínas, talvez sem cuidados, porque o sacerdote simplesmente, não adianta falar, não adianta a gente ficar aqui, porque ninguém nos ouve, vamos viver nossa vida.
Deus então resolve chamar um improvável entre aqueles homens, Jeremias, filho de Ilquias, apenas mais um. E olha só de que forma ele vai dizer que a ele, versículo 2, a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Josias foi o último rei que conseguiu manter a ordem em Judá. Foi o último rei que conseguiu manter ainda a sobriedade, a serviência a Deus. Só que este é o último ano, o 13º ano. Deus falou: eu preciso fazer algo, porque a coisa tem tendência a piorar. Te lembra alguma coisa nos nossos dias? Entra ano e sai ano, você pensa, vai melhorar, e a coisa só vem piorando. Não era para prevalecer as portas do inferno, parece que agora ele está entrando, está dominando tudo, ainda rindo da nossa cara. A coisa vem piorando. Então Deus falou: antes que acabe o reinado de Josias, eu já vou chamar alguém. Olha como é que ele chama. E ele veio também, ou melhor, versículo 2: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E olha só as palavras de Deus para esse jovem. Agora no versículo 4: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me a boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, ou melhor, não, vamos parar aqui no versículo 10 mesmo. Ou seja, Deus resolve mostrar para aquele menino ainda, porque como eu falei, ele tinha cerca de 17 para 19 anos, e ele vê que ele está no meio de grandes sacerdotes. O pai dele não era o maior, estava sumo sacerdote Abiatar, estava lá entre eles. De repente Jeremias olha para a sua condição e fala: por que ele não chamou um dos sacerdotes? Por que não chamou Abiatar para assumir essa missão? Porque ele bem conhecia o povo hostil do qual ele vivia. Só que Deus, ele está falando para esse menino: olha, não digas eu sou uma criança, porque hoje eu coloco as minhas palavras na tua boca. Entende agora por que eu e você não podemos sair da posição em que fomos chamados? Porque Jeremias, ele recebe isso da parte do Senhor no dia em que ele foi chamado. Não digas eu sou uma criança, porque você não é mais. Eu acabo de colocar as minhas palavras na tua boca, e você vai estar aí, para levantar, né, para derribar, para construir e também destruir. Quando que eu faço isso? Muitas vezes tendo que deliberar uma palavra na vida de alguém. Porque tem pessoas que quando vem conversar com um líder espiritual, com um pastor ou com a liderança, ele se acha melhor entendedor do que a própria pessoa. Só que Deus está falando: não temas diante deles, porque eu coloco as minhas palavras na tua boca, e eu estou te colocando para isso, que é para você destruir esse tipo de coisa. É tanto para você levantar, quanto para você derribar. E Jeremias, ele realmente treme, porque como eu tremi, como cada um de nós trememos, como temos que realmente exortar, e admoestar alguém. Mas Deus está falando: não temas. Esse jovem, ele tinha cerca dessa idade. Josias realmente faleceu naquele ano. E eu imagino o interior dele como é que ficou. Ele sabendo que ele teria que a qualquer momento se posicionar. Porque quando Deus nos chama, não é algo do dia para a noite. Ah, recebi a unção hoje, amanhã eu já vou estar pregando em determinado lugar, eu já vou estar fazendo isso ou aquilo. Não, há um tempo de preparo na minha e na sua vida.
Deus não te lança aleatório para fazer coisas para Ele, não. Ele te prepara primeiro. Josias realmente faleceu naquele ano. Cerca de 7 a 8 anos se passaram, e a coisa piorou bastante, como Deus já tinha falado para Jeremias. A coisa piorou bastante mesmo. E olha só, segunda vez Deus vai chamar ele. Passado esse período, Deus chama ele a segunda vez, agora no versículo 3. Olha o que acontece. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1º. Ou seja, já tinha passado um bom período ali. As pessoas tinham se apostatado ainda mais. As pessoas tinham se rendido a Deus estranho ainda mais. Os sacerdotes, por sua vez, se reprimiram ainda mais. Não saíam de Anatote. Eu faço o meu sacrifício particular. Tem muitos líderes espirituais que estão agindo dessa forma. Não repreendo ninguém, eu vivo a minha vida, o importante sou eu com Deus. Não, Deus nos trouxe aqui até essa manhã para dizer: a conta vai ser cobrada de você também, se você não avisar. Esses homens, quando chega nesse tempo, Deus já está saturado com todo o pecado que está naquele lugar. Deus está, tão irado em si, ou revoltado contra aquela situação, porque as pessoas, quando eles entraram na terra prometida, Deus ele vai dar testemunho: olha, eis que vocês habitam num lugar em que vocês não plantaram, vocês vivem em terra que vocês não cultivaram, eu dei tudo a vocês, estabeleci vocês como filhos, e vocês viraram as costas para mim. E quando Deus assiste toda aquela bestialidade, o templo abandonado, as pessoas não mais cultuando a Deus com propriedade, Ele resolve novamente chamar Jeremias e dizer: Jeremias, chegou o tempo. E é o que Ele vai dizer agora no versículo 12, versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E de repente alguém pode olhar: mas o que tem a ver? Ele pergunta para Jeremias: o que você vê? Ele diz: uma vara de amendoeira. E o que quer dizer isso? Os costumes do lugar. É uma área desértica, onde no verão ele faz sim muito sol, acima de 40 graus, mas no inverno é um inverno extremo, onde toda a vegetação é queimada, chega a gear no lugar, tem gelo. E o primeiro presságio de que está chegando o tempo bom é justamente a vara de amendoeira. Se você está passando num lugar ainda congelado, num lugar frio, que está toda a galhada seca, mas tiver uma vara de amendoeira florescendo, é sinal de bom presságio, é sinal que a boa colheita está vindo. Então Deus usa essa visão para ele, dizendo: olha, eu velo para a minha palavra para poder cumprir. Os tempos eu estou vendo aí que está difícil, mas eu vou cumprir, e agora chegou o momento. Olha o que ele vai dizer, versículo 14: disse-me o Senhor, ou melhor, 13: e veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cujo a face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão a cada um e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Deus resolve chamar ele segunda vez e fala assim: agora deu-se o tempo, Jeremias. Você já teve esse tempo de preparo, você já teve esse tempo de consagração, sabe? E agora chegou o tempo, você vai ter que falar isso para os reis. Pensa,
a tremedeira que deu. Um povo hostil, um povo que matava os seus profetas, um povo que já tinha se apostatado tão grandemente diante de Deus. Mas Jeremias tinha que tomar posição. Olha como é que ele toma posição, e Deus o aconselha dessa forma no versículo 17, dizendo: tu, pois, cinge os teus lombos e levanta-te, e diz-lhe tudo quanto eu te mandar, não te envergonhes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Percebe, igreja? Nós temos que nos posicionar. Muitos de nós estamos saindo da posição em que Deus nos colocou, porque nós temos temido a homens. E Ele está falando: se você permanecer, eu estou contigo para te livrar. Quando Ele fala assim, não se envergonhe diante deles, é que tem muitos de nós que falam assim, vamos estudar palavras bonitas para colocar alguns tipos de verdade. A verdade não tem que ser negociada, a verdade é verdade aqui em qualquer lugar. Ele está falando, não te envergonhes. Quando ele fala não te envergonhes, ele fala, não seja tímido em falar a verdade. Porque se você for tímido diante deles, eu vou envergonhar vocês diante deles. A igreja do Senhor está sendo envergonhada hoje, viramos piada na grande mídia. Porque muitos de nós temos sendo tímidos em falar a verdade. Não saia da posição do qual você foi chamado. Porque agora é promessa de Deus, eis que eu estou contigo. Eu coloquei, ou seja, Ele está falando, eu fiz todo um preparo, eu coloquei as minhas palavras na tua boca, eu estou contigo para te livrar diante deles. E por que você tem se eximido de falar o que eu te coloquei para falar? Por que você tem deixado de instituir ou destituir aquilo que eu já falei que é para destituir? Eu deixo essa mensagem de reflexão para cada um de nós. Coloque-se de pé.